Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam com vocês. Amém? Já sorriu para o seu irmão hoje? Já, né? Graças a Deus. Eu vi a alegria fluindo neste lugar, né? O Espírito da paz do Senhor pairando sobre cada um de nós. Para vocês que já me conhecem, né? E para os que não me conhecem ainda, meu nome é Rosimeire. Estou na Renovação Carismática Católica desde 2009, né? Eu comecei meu ministério, né? Fui discernida no Ministério de Intercessão lá, num grupo em Itapetinga, onde eu morava. E depois, quando vim para cá, aí o primeiro grupo que eu realmente entrei para participar aqui em Conquista foi o grupo Nossa Senhora das Graças, que depois, junto com o grupo São José, formou este grupo aqui, onde vocês participam com a gente agora, o grupo Frutos do Espírito Santo, o grupo mais lindo da nossa arquidiocese. Quem concorda, diga amém. Sou avó, sou mãe de 3 filhos, sou avó, tenho 2 netos, uma bisnetinha pequenininha. Sou muito feliz de estar na caminhada com Deus e neste tempo o Senhor me chama a também, além de ser intercessora, que é o meu ministério de chamado, trazer para você uma palavra, né? Pregar para você a palavra conforme Ele coloca no nosso coração. Porque tudo que falamos durante a pregação, durante uma formação, nada é nosso, né? Porque o que vem da carne, aí a gente fala, vocês já vão percebendo que não é nada bom, mas quando vem de Deus, a gente mostra na palavra e a palavra justifica. E o tema vem dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Alguém aqui já ouviu este versículo? Já? Amados, o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para restaurar em nós nossa confiança, para restaurar em nós a nossa esperança. O que nós precisamos dele é salvação, cura, libertação, é paz. Tudo isso nós precisamos ter e nós queremos ter, nós precisamos e nós buscamos no Senhor estas coisas. E se hoje nós estamos vivendo, se você está vivendo uma situação de tristeza, de dor, de confusão, de processos, se existe um caos se estabelecendo em sua vida, porque o caos nada mais é do que uma desordem em alguma área de nossa vida, não é verdade? O caos é aquilo que foge do ordinário, que vai para uma área restrita, uma área de tristeza e abala a nossa estrutura. Mas eu tenho uma coisa boa para te dizer. Assim como está escrito... Muito obrigada, melhorou. Assim como está escrito no livro do Gênesis, diz assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra era um caos vazio, a escuridão cobria as profundezas. Olha só como era o princípio, um caos, um vazio. As profundezas, o frio cobria, mas sobre todo esse caos pairava o ruar de Deus. Um vento impetuoso, o Espírito do Senhor que tudo via, tudo sabia. E quando o Senhor abriu a boca para o seu haja, tudo se transformou, não é verdade? Então olha para o irmão do seu lado e fala, se sua vida está em um caos, olha para esse irmão que está do lado e fala, se sua vida está um caos, eu tenho uma boa notícia. Sobre toda essa situação que você está vivendo, o Espírito Santo já está pairando. Não é maravilhoso? Pega aí comigo o Salmo número 30, você que trouxe a palavra. Quem trouxe a palavra, levanta. Levanta, levanta, levanta. Quem não trouxe, aplaude quem trouxe. E da próxima vez traz, tá bom? Pronto, então vamos para o Salmo de número 30. O Salmo é um livro facinho.
da gente achar. Eu marquei a minha aqui com uma fita. Eu gosto de marcar com a fita. Então aqui diz no Salmo, vocês acharam? Salmo é fácil, né? De achar? Salmo 30, a partir do versículo 5. Diz assim: façam músicas para Javé, vocês que são fiéis a Ele, celebrem a sua santa memória, pois a sua ira dura um momento, e sua graça por toda a vida. De tarde vem nos visitar o pranto, e de manhã, gritos de júbilo. Na minha Bíblia está escrito um pouquinho diferente, mas quer dizer a mesma coisa, né? O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, o que significa isso? Muita gente quer levar as coisas da Bíblia tão ao pé da letra, que se está chorando hoje, amanhã, quando abre o olho, já quer uma coisa resolvida. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra, quando ela fala de um tempo, de uma tarde que vem nos visitar, de uma noite que se aproxima, ele vem falar de uma escuridão, de um tempo escuro. E quando na palavra fala que o abismo se movia, que se movia e ia até as profundezas na face da terra no início, diz de um tempo de trevas, não diz de um momento, de um dia ao pé da letra, mas de um caos que estava estabelecido. E muitas vezes nós vivemos estes momentos de caos, estes momentos de desordem, estes momentos de tristeza, de dor, e nós esperamos que essa manhã chegue logo. Não é verdade? Você se firma nesta palavra e é bom que seja assim, porque nós firmamos a nossa esperança no Deus que nos salva, no Deus que nos cura, que nos liberta de toda a desordem, no Espírito Santo que já paira sobre o caos para resolver tudo. Mas a gente fica esperando, e aquele que realmente tem fé, aquele que realmente sabe de onde vem o socorro, o nosso socorro vem do Senhor. Então a gente espera porque sabe que o amanhã virá. E o amanhã é este novo tempo que se estabelecerá na nossa vida pelas mãos do Criador. Não é do nosso jeito, nem do nosso tempo, mas eu ouvia uma música antigamente que falava: espero no Senhor porque Ele tem seu jeito, seu tempo e o seu reino. E nós somos apenas servos deste tempo, desse jeito e desse reino do Senhor. Então as coisas, elas acontecem muito melhor e fluem com mais naturalidade e com mais verdade quando nós esperamos de Deus, porque do nosso jeito as coisas não saem bem. Muitas vezes a gente muda, a gente pega atalhos para resolver as coisas da nossa vida e a gente acaba o quê? Quebrando a cara, não é verdade? A gente não esperou o tempo devido, a gente não fez como devia ser, o Senhor falou espera, não esperou, o Senhor mandou ir pela direita, a gente foi para a esquerda para pegar um atalho e chegar logo naquele fim determinado que nós queremos. Mas não é tudo do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. Então, eu queria que você pegasse comigo uma palavra que falou muito, muito, muito mesmo comigo. Está no livro do profeta Abacuque. Abacuque é o livro de um dos profetas menores, acho que é 5 livros antes de Mateus. Profetas menores, 5 livros. Mateus conta para trás 5 livros. Está aqui na minha fitinha. Essa palavra de Abacuque mexeu muito comigo, porque se você olhar no capítulo 1, rapidamente, ele fala assim, ele clama a Deus falando assim: até quando, Javé? Até quando eu vou pedir socorro sem que o Senhor me escute? Capítulo 1 diz isso no versículo 2. Até quando, Javé, eu vou pedir socorro sem que me escutes? Até quando eu clamarei a ti violência, sem que tu me tragas a salvação? Por que me fazes ver o crime e contemplar a justiça?
opressão, violência estão à minha frente. E surgem processos e se levantam rixas. Por isso, a lei perde a força, nunca aparece. O ímpio cerca o justo e o direito aparece distorcido. É o que o profeta está clamando a Deus aqui. Ele está falando por quê e até quando eu vou viver essa situação. É o que nós pensamos quando nós estamos numa situação de doença, de injustiça, de violência, de rixas, de desentendimentos em casa ou no trabalho. Pensa aí na situação que você está vivendo, ou que você está vendo alguém viver e tem orado por esta pessoa. A gente pergunta até quando, né? Mas a gente se une a Deus nesse processo de espera, confiando de que essa pessoa por quem oramos também vai esperar pacientemente, confiante. E aí, quando chega ali, no capítulo 2, ele fala assim, olha que maravilha, olha onde tem que ir a fé daquele que realmente confia em Deus. Eu vou ficar de guarda, em fé, em pé, sobre a muralha. Vou ficar espiando para perceber o que Javé vai me falar, para ver como vai responder a queixa que eu lhe fiz. Então Javé me respondeu, escreva esta visão, grave com clareza em tabuinhas, para que se possa ler facilmente. Olha só o que Deus falou para ele, escreve, grave essa visão, para todos que verem possam ler facilmente. E diz assim, é uma visão sobre um tempo determinado. Fala de um prazo e não vai decepcionar. Se demorar, espere-a, pois certamente ela virá e não atrasará. É promessa do Senhor. Eu vou pegar aqui. Eu vou ler com ela na mão, porque ela é muito forte para nós. É uma visão sobre um tempo determinado, fala de um prazo e não vai decepcionar. Escute, fala de um prazo, um tempo determinado e não vai decepcionar. Se demorar, diz a palavra, espere. 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 Se demorar, espere. Pois certamente ela virá e não atrasará. Gostaria que você aplaudisse essa promessa de Deus. O profeta vivendo em meio a um caos, ele clamou a Deus e olha o que Deus responde. Calma, calma, está tudo no controle. Veja, existe um tempo determinado para a sua vitória e enquanto isso, eu estou preparando você, eu estou preparando o seu coração, eu estou preparando o coração dos seus para que a receba. E quando você receber a promessa, você vai estar preparado. Amém? Ele não saiu do posto. Ele disse aqui, vou ficar de guarda em pé sobre a muralha. Quer dizer que ele não saiu do lugar. Aqui eu pedi a Deus e aqui eu vou esperar. É a minha missão. Eu estou no meu posto. Qual é o seu posto, meu irmão? Onde você deve estar esperando a graça, esperando a bênção? Onde o caos se estabeleceu para que você monte guarda e clame ao Senhor, esperando o determinado tempo para colher a vitória? Qual é o seu posto? É o posto de ser mãe? É o posto de ser irmã e acolher lá os seus na sua casa, dar bons conselhos? Ser luz lá na sua casa, esse é o seu posto? Então não saia do seu posto. Qual é o seu posto, ministério? Não desanime. Qual é o seu posto?
Olhe para você e diga: onde foi que o Senhor me colocou? Qual é a situação que eu estou vivendo? Eu tenho que ficar de guarda, em pé, esperando o que Javé vai falar, amém? É o que Ele vai falar. Não é o que o seu colega vai te aconselhar. Não é a fofoca que dizem de você que você vai dar atenção. Não é um outro que vem te dar um conselho sem saber a direção, ou sem ao menos ter tomado parte do que você está vivendo. Mas é Javé que fala para você: espera, porque existe um tempo determinado e a vitória virá certamente e não falhará, amém? Gente, está determinado, e quando Deus determina, está determinado e ponto. Ninguém tira de você o que Deus preparou para você. Não dê voltas. Não dê voltas. Se Deus mandou ficar no posto, fique. Se você é pai, cuide dos seus filhos. Se é mãe, cuide dos seus filhos, da sua casa, da sua família. Não saia do seu posto, não desanime, não desista. Porque virá, este tempo de vitória virá. Está dizendo: pois certamente virá, e Ele não falhará, porque Deus não falha. Ele nem falha e nem tarda, é tudo no tempo do Senhor, amém? E ele estava tão confiante em tudo isso, vivendo um caos daquele momento que se estabeleceu no povo. Ele estava tão confiante na certeza da vitória que o Senhor daria sobre todas as situações que ele apresentava ao Senhor, que quando chegou aqui no capítulo 3, no versículo 17, ele falou, e nós vamos falar também, amém? Ainda que a figueira não brote, ainda que não haja fruto na parreira, ainda que a oliveira negue os seus frutos e o campo não produza colheita, ainda que as ovelhas desapareçam do curral e não haja gado nos estábulos, eu me alegrarei em Javé e exultarei em Deus, o meu Salvador. Meu Senhor Javé é a minha força, Ele me dá pés de gazela e me faz caminhar pelas alturas. Ainda que não haja frutos, ainda que eu não veja tudo isso acontecendo agora na minha frente, nós falamos, nós que somos carismáticos, nós falamos que nós temos uma fé carismática. Qual é a fé carismática? Nós nos levantamos e fazemos como fez o profeta Abacuque. Rendemos graças a Javé, louvamos o seu santo nome, na certeza deste tempo determinado que virá e não falhará, amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. Amados, Deus, Ele revelou uma promessa para você. Guardou? Viu as tabuinhas? Se você não viu a tabuinha, eu vou te falar, ela está no livro de Abacuque, no capítulo 2, no versículo 3, capítulo 2, versículo 3, que é uma visão de um tempo determinado. Deus está lhe dando agora a visão de um tempo determinado. Se você tem alguma coisa para resolver e está difícil, um parente doente, eu não sei a situação, não sei qual foi o caos que se estabeleceu, mas a promessa não é só para mim, Rose, que li, acreditei e já louvei, mas para cada um de vocês que agora ouvem esta promessa. Está determinado o dia da sua vitória. Está determinado. E virá, não falhará, porque nosso Deus é um Deus de promessa. E é um Deus que promete e cumpre. Ele é o nosso haja, Ele é a nossa palavra verdadeira, aquela palavra em que nós confiamos. É a palavra, como disse o padre ontem, a palavra do bom pastor. E nós, como ovelhas, nós conhecemos a voz dEle e acreditamos. Por isso que toda vez que Ele fala, a gente louva, a gente já agradece, a gente já espera no Senhor.
a gente já sabe que o melhor de Deus está por vir. Então eu vou perguntar para você: por que você chora? Por que você chora? Eu vou convidar você a converter o seu pranto em um choro de alegria. Num choro de alegria. Porque quando a gente chora, se for diante de Deus, tá bom. Se for para desabafar com quem não te ama, não conhece a sua história, não conhece a sua vida, não chore. Não chore. Chore diante daquele que te criou, daquele que zela por ti dia e noite. Eu quero que você pense no que você está vivendo, naquilo que você pensar que Deus pode realizar na sua vida. Se você acredita que Deus é um Deus de poder, é um Deus de milagres, se você acredita que Ele está aqui, agora, olhando para você e perguntando: por que choras? Filho amado, por que você chora? Por que você chora quando você está no seu quarto sozinho? Por que você chora e não diz nada? Você só chora e não me diz nada. Diz para mim, coloca tudo, me entrega tudo, para que eu possa escrever, determinar o prazo, determinar o tempo que isso tudo vai cessar e o dia vai amanhecer. O dia vai amanhecer. Amanhã gloriosa, amanhã do triunfo, amanhã da vitória, amanhã da doença que cessou. O Espírito pairou, o Espírito renovou, o haja de Deus aconteceu e você agora viverá um tempo novo. É só acreditar, como diz a música. Você só precisa esperar e acreditar que Deus já está fazendo, no que o Espírito Santo já está pairando e levando, intercedendo por você. É promessa do Senhor para nós. Não é palavra de Rosimeire, não é palavra de Mônica, não é palavra de nenhum outro irmão seu. É palavra do Senhor que diz: existe um prazo. Grava isso, irmão e irmã. Existe um prazo determinado e este dia virá e não falhará, disse o Senhor Javé. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.